Como nem todos conhecem, deixa eu fazer uma apresentação rápida. Vai ser a primeira e última, viu? A Simone, ela não é pastora de profissão, ela é dentista. Mas no ano passado ela se formou num curso de teologia lá de Curitiba. Então ela já concluiu estudos em teologia. Mas mais do que isso, muitas pessoas dizem que tem chamado para o ministério, mas não fazem nada. Até ir para o seminário e conclui e não sabe fazer nada. Isso porque dizem aspirar ao ministério. A Simone não aspira a ser pastora. O desejo dela é servir a Deus. E por isso ela já tem desenvolvido um trabalho que eu pessoalmente conheço, né, com um grupo que chega até 30 pessoas. E boa parte Quem é de Ferraz e Poá? Levanta a mão aqui, só para a gente... Tá, tem uma partezinha aqui do trabalho, e desenvolve esse trabalho na garagem da casa dela, né? Então é um trabalho que já há anos tem acontecido, e eu reconheço, né? Seriedade, paixão por Jesus, é isso o fundamental. Teologia é secundário, é importante sim, mas eu reconheço uma adoradora, uma serva de Jesus, né? Ela com seu esposo Reinaldo tem feito um trabalho assim de longa data, né? Com seriedade. E hoje ela vai repartir a palavra conosco, né? Ela que é mãe, gerou filhos no coração e no ventre, né? Tem muita experiência como mãe, mas ela vai falar de Deus, né? Ela vai falar de Deus, em nome de Deus, da palavra de Deus. Nós vamos orar agora para que o Senhor a use. E nós como igreja vamos ouvir. O pessoal que está no fundão, tem alguns lugares aqui, viu? Hoje não. Hoje as crianças vão permanecer. Tá bom, crianças? Excepcionalmente. Nós vamos orar então. Vamos colocar nosso coração diante de Deus. Pai Santo, Deus bendito, agora a tua igreja aquieta o coração, acalma a mente, na expectativa de ouvir, através da tua serva, a tua palavra. Então fala, usa, Senhor, a tua serva com muita liberdade, que ela traga com ousadia e com singeleza de coração aquilo que o Senhor já lhe tem segredado ao próprio coração. Oramos nessa expectativa, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo? Graça e paz, querida igreja. Bom dia, né? Hoje é um dia muito especial, porque comemoramos o Dia das Mães. E mãe é sinônimo de amor, de dedicação, de carinho. E não tinha como eu começar sem agradecer. Agradecer à Igreja Holiness, agradecer a todos os que trabalharam direto e indiretamente para que esse delicioso café da manhã acontecesse. Estava orando a semana passada e até a outra, né? Pedindo ao Espírito Santo que falasse conosco. E o interessante é que o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele já começou falando através das canções. E cada canção que foi cantada, eu fui vendo a graça do Senhor na confirmação da mensagem. Então, é o Espírito Santo que fala. Nós somos a igreja do Senhor. Eu sou do Senhor. Então, que vocês possam, nessa manhã, continuar ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer através das canções. A nossa vida,
ela é composta por fases. Fase da infância, fase de adolescência, fase até da terceira idade. E em cada fase vai sendo escrito capítulos que vão desenhando a nossa história. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história sobre a fase onde eu me tornei mãe, a maternidade. E dizer assim, que é presente de Deus. E Deus me presenteou com 4 lindos filhos, muito especiais. Felipe, acho que vocês já conhecem. Felipe, e depois de 2 anos, eu tive a Gabi, filho do meu primeiro casamento. Eu era bem novinha, muito inexperiente. E Felipe e a Gabi nasceram prematuros, bem pequenininhos. E o Mateus e o Tiaguinho, presentes de Deus também, num momento bem difícil da minha vida. O Mateus chegou com 12 anos. O Tiaguinho, alguns conhecem o Tiaguinho, com 9 meses de vida. Um bebezinho, indefeso, totalmente dependente. Mas que o Senhor Deus já tinha sonhado, antes mesmo de eu imaginar, que um dia ele faria parte da nossa família, eu e o Mateus, né? E eu confesso, desculpe se eu beber um pouquinho de água pela hora. Eu confesso para vocês que a maternidade, ela mudou a minha vida. E mudou as minhas escolhas, e mudou também as minhas prioridades. E com a maternidade, tantos desafios, medo, insegurança surgiram. Quem tem filho sabe o que eu vou dizer. Eu acordava várias vezes à noite. Mas a partir daí, eu acordava. Quando eu acordava, adivinha o que eu fazia? Ia direto no bercinho para ver como estava, se estava dormindo direitinho. Não sei se vocês, mas comigo já aconteceu. De ficar bem pertinho e sentir, tá respirando. Alguém já fez isso ou só eu que sou, né? Então eu levantava e até o berço e lá olhava. Será que está de ladinho para não engasgar? Isso eu fiz muitas vezes. No caso do Tiago, eu nem ia até o berço. O berço veio até o meu lado. Nós trouxemos o berço dele do ladinho e ele, acho que já tinha 1 ano e 2 meses, por aí, ele já falava. E ele colocava a mão por entre as frestas do bercinho e ele falava, Felipe vai lembrar, o Reinaldo vai lembrar. Ele falava assim, mãe, dá a mãozinha. E assim a gente dormia, não só ele, eu também, tranquila. E ele dormia tranquilo e seguro. E antes mesmo dos bebês chorarem, cada um na sua época, eu ia ao encontro deles, pegava no colo. E no caso do Ti, eu dava uma madeira, que ele já era grandinho, Quando a mãe dele faleceu, ele tinha 8 meses. Então ele já era maiorzinho. Então eu dava uma madeira. Mas no caso do Felipe e da Gabi, eles eram prematuros. E a orientação médica é, não espere o bebê chorar. Não espere que ele peça. Você de 4 em 4 horas precisa amamentá-lo. Porque a criança prematura, ela é um pouquinho mais frágil, Ela não chora com aquela força, aquela vontade do bebê que está prontinho com 9 meses, Então, lá ia eu. Levantava, com muito amor e dedicação, eu os alimentava, para que eles crescessem logo e ganhassem peso. Que esse é o desejo das mães, ver os seus filhos crescendo. E quando os nossos pequenos ficam doentes? Eu tenho visto isso hoje já com a Luísa, minha netinha. A Larissa não dorme, parece um zumbi. O Felipe não dorme. E como a gente sofre quando essa criança vai para o hospital. Eu também passei por isso algumas vezes. E uma das vezes foi com a Gabi, quando ela tinha 6 aninhos de vida. Ela era uma criança ativa, gostava de fazer esportes, corria, sempre gostou muito de comer. E até hoje, E quando a Gabi tinha 6 anos, ela ficou doente. E o diagnóstico foi diabetes. Ela perdeu muito peso, só queria ficar no colo, só bebia água. Meus irmãos, vou falar para vocês como é difícil. Como foi difícil, que sensação de impotência.
parece que o chão se abre diante dos nossos pés, né? Mas essa foi uma das sensações mais difíceis, mais sofridas de toda a minha caminhada, né, que eu vivi. Porque ver os nossos filhos, quando é a gente, tudo bem, a gente vai. Mas ver os nossos filhos sofrerem, né, tomando injeção de insulina várias vezes ao dia e não poder fazer nada para mudar, não poder ajudar, além de aplicar e levar ao médico e fura aqui, fura ali, está alto, está baixo, está alto, está baixo. Que difícil foi para mim, que difícil. Não foi fácil, mas eu nunca tive dúvida de que o Senhor sempre esteve, sempre está comigo, sempre, sempre o Senhor está, né? E outra situação também, para a gente não chorar, para não ficar triste. Quando alguém dá bronca nos nossos filhos, a gente pode, né? A gente pode dar bronca, mas quando alguém vem dar bronca, quando alguém xinga, quando alguém discrimina, quando alguém faz essas coisas, ai, não sei vocês, mas eu ficava uma fera, né? Porque eu amo os meus filhos, não pelo que eles fazem, mas pelo simples fato de eles serem meus filhos. Eu tenho certeza que com vocês não é diferente, né? Eu os amo porque são meus filhos, e isso é suficiente, né? E pensando na minha vida de mãe, na minha história que eu contei um pouquinho para vocês, só um pouquinho, eu fiquei pensando num texto e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. É um texto que está escrito lá no profeta Isaías, no capítulo 49, e os versículos 14 e 15. Vai aparecer, acho que eu vou ler aqui com vocês, não sei se vai estar igual ou não. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Quero que vocês pensem, tá? Amor de mãe é um amor maravilhoso, lindo. É aquele amor que quando o filho está na formatura, alguém já fez formatura aqui, né? E diante de uma multidão, ele alcança o rosto da sua mãe, onde ela estiver, com as lágrimas caindo pelo rosto. Amor de mãe é o amor que silencia o bebê. Às vezes o bebê está no colo do pai, e o pai está desesperado, e a criança, ué. E o amor de mãe é aquele que silencia o bebê desesperado, angustiado. E basta a mãe colocá-lo no colo, ele se acalma pela voz e pelo cheiro da mãe. Às vezes o pai diz: pega seu filho, né? Eu não sei mais o que fazer. Às vezes acontece isso. A Gabi era assim, né? O Fê não, o Fê era bonzinho, onde colocava ele ficava, mas a Gabi era chorona, né? E Deus resolveu falar do seu amor, usando como exemplo o amor de mãe, né? O pastor falou um pouquinho no começo. E isso que nós vemos aqui nesse texto, que nós lemos agora, que acabamos de ler, ele se refere ao amor de mãe, a mãe que amamenta o seu filho. Olha só o que Deus fala aqui, né? Aqui no texto, o povo de Deus estava passando por lutas, intenso sofrimento. Eles estavam desesperados, eles estavam sofrendo muito, e que eles até chegaram a dizer: o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. Às vezes o sofrimento é grande, às vezes a luta é tão grande, e por estar difícil, a gente às vezes quer dizer que Deus não está conosco. Acho que está, né? E a perspectiva que o povo tinha ali era que Deus havia abandonado eles. E como é que Deus responde à afirmação do povo? Vocês perceberam? Deus responde com uma pergunta. E Deus pergunta assim: é possível uma mãe abandonar seu bebê que ainda mama? Infelizmente nós sabemos que isso pode acontecer, porque coisas terríveis acontecem,
né? Mas Deus diz, ainda que essa mãe abandone o seu bebê que mama, eu, Senhor Deus, não me esquecerei de vocês. Eu, Senhor Deus, não abandonarei vocês. E esse texto fala do amor de Deus, o quanto e como Ele nos ama. Ele ama você. Ele ama você. Né? Em primeiro lugar, Deus ama com um amor que protege. Vocês perceberam o texto? Eu praticamente vou ficar direto só no versículo 15. Repare, diz lá, ó, será que uma mãe pode esquecer o seu filho que mama? O filho que mama, ele é um bebê, né? É uma criancinha, né? E a imagem do profeta aqui é de uma criança desprotegida, incapaz, totalmente dependente, que precisa de proteção. E levar ao peito é um símbolo de proteção, de segurança, de sustento, é o abrigo da criança. Então Deus está aqui associando uma mãe amamentando uma criança incapaz, indefesa, necessitada de segurança. Deus está associando o seu amor por nós. Um amor que protege, um amor que sustenta, um amor que cuida. Vocês devem lembrar, vocês lembram do cuidado de Deus por seu povo quando eles saíram do Egito? Vocês lembram? Deus levou aquele povo por um caminho. Lembra que caminho era? O deserto. Deus levou aquele povo pelo deserto. No deserto que a gente vê muito calor, intenso, muito frio à noite, seca, escassez. O que mais que a gente vê no deserto? Foi ali que Deus permitiu que seu povo estivesse por um tempo. Mas preste atenção, Deus os protegia do calor do deserto, sendo uma nuvem. Então eu imagino, 50 graus no deserto, não. A gente foi para um deserto. Gente, não dá nem para respirar. A gente foi passear no deserto, pastor. O carro tinha ar-condicionado, aqueles carros altos, grandão. Aí eles falaram, agora a gente vai descer para tirar uma foto. Quando a gente sai do carro, tem que falar para o cérebro, respira, respira, respira. Eu não consegui tirar, tinha um bebezinho lá junto com a gente passeando, e ele ficou lá. Eu não consegui, falei, eu preciso voltar para o carro, para o ar-condicionado. Né? Então assim, um deserto, sei lá, se 50 graus, 40 graus, não sei. Deus era uma nuvem que provavelmente trazia uns 22 graus para aquele povo. Né? Para dar aquele alívio do sol escaldante. E também Deus protegia, sendo uma coluna de fogo à noite, para aquecer. Imagina lá no deserto à noite, né? E a nuvem e a coluna de fogo então aquecia, iluminava e possivelmente poderia afastar alguns animais, não sei. E todos os dias o Senhor enviava para aquele povo um alimento diário, o sustento diário, o pão nosso de cada dia, o maná, né? E também ele alimentava o povo com carne, codornizes, Deus enviou. Deus alimentou, Deus proveu, Deus sustentou e Deus cuidou do seu povo, livrou o seu povo. E também outra coisa, alguém vive sem água? Principalmente eu agora. Ele fazia sair da rocha água fresquinha para que eles pudessem saciar a sua sede. Cuidado, sustento, provisão, proteção. Aonde? No deserto. Porque para o nosso Deus as circunstâncias não faz diferença. O que faz diferença é Ele estar conosco. E Ele está. Nós vemos até, meus irmãos, até no meio dos animais que têm os instintos de proteger a sua prole. O pastor falou da galinha. Tudo já foi falado, desde a primeira canção. Né? Encontramos animais muito mais fortes, muito mais agressivos, mas a mãe, ela enfrenta para defender a sua cria, né?
E no livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim, ó. Ai daqueles que mexem com seus filhos. Vamos estar aqui? Vamos ver? Depois, cadê? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que... É isso mesmo? Vai mais um. Acho que não. Então está errado. Eu vou ler aqui o meu. Se estiver errado, depois vocês corrigem, tá? Diz assim, ó. Ai daqueles que mexem com seus filhos, que faz mal à menina dos olhos de Deus, que sou eu e é você. Sofrerá consequências, porque somos muito preciosos para Deus. Alguém também falou da menina dos olhos, a Leda, quando eu, né? Nós somos muito especial para Deus, merecendo especial proteção, cuidado e honra. Porque, gente, não há amor que não cuide, tá? Não sei se você já ouviu uma frase que diz assim, eu te amo, mas não faz nada por você, não cuida de você, não te protege. Será que ama? Porque quem ama, cuida, quem ama, protege, né? Então, não há amor que não proteja, não há amor que não guarde, não há amor que não cuide. Quem ama, cuida. E esse é o Senhor conosco. O Senhor faz isso por nós. E amor de mãe é um amor que protege. E o texto continua dizendo, ó, ainda que essa mãe, ainda que sua mãe o abandone. Isso é pra gente hoje. Não é só pro povo, não. Ainda que sua mãe o abandonou, ainda que a sua mãe te deixou para outros criarem você, eu não sei a sua realidade. Ainda que a sua mãe não demonstrou o afeto que você precisava, que você deveria ter tido, Deus fala para você hoje. Falou para mim a semana inteira e está falando com vocês agora. Eu não os deixarei. Eu protegerei você. E quem está falando aqui? É a Simone? É o pastor? Não. Quem está falando aqui? Deus. Deus está falando. Eu vou cuidar de você. Eu estou contigo todos os dias. E se o Senhor falou, se Deus falou, está falado. Porque Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor, tudo pode passar, mas a palavra jamais passará. Amém. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E se Ele está falando para você, está falando com você aí, creia, confie, não se preocupe, não tenha medo. E esse texto não é só para Israel daquela época, é para hoje, para mim, é para você. Então Deus nos ama com amor que protege. Em segundo lugar, presta atenção, tá? Primeiro, Deus nos ama com amor que protege. Em segundo lugar, Deus me ama, Deus te ama com amor que nutre, que sustenta o filho com o melhor alimento, o mais completo que existe. Quem faz isso, né? Nem é porque a gente quer, é porque o próprio Deus já colocou no nosso corpo o próprio alimento, o melhor, o perfeito leite, né? E aqui fala da proximidade, ó, você precisa pegar a proximidade, você precisa abraçar para nutrir. Então fala da proximidade, fala da nutrição, fala da íntima relação do filho com a sua mãe. Isso é expressamente, meus irmãos, fruto do Pai. É Ele, não é mérito de ninguém. É o próprio Deus que faz isso. Ele coloca na mãe tudo isso para que ela tenha esse amor sacrificial, para que ela não durma, para que ela se preocupe, para que ela proteja, cuide, defenda seus filhos. Tudo vem de Deus. O amor vem dele primeiro. A gente o ama porque ele nos amou primeiro. Então tudo vem dele, né? E essa mesma relação que Deus traz aqui, ele diz ter conosco. Ele fala que tem conosco. E mais ainda, porque para que aconteça de uma mãe abandonar o seu filho é algo muito antinatural, é uma tragédia, né? Mas ele fala, mesmo que isso aconteça, Deus diz, eu não abandonarei vocês. Então, Deus ama com amor que protege, Deus ama com amor que nutre, que alimenta, que sustenta. Em terceiro lugar,
Deus te ama com amor compassivo, com compaixão. Nossa, ela tirou tudo isso do versículo 15? Sim, tudo isso do versículo 15. Ó, será que a mãe não se compadecerá do fruto do seu ventre? Será? Será que há uma mãe que não tem compaixão do seu filhinho faminto, desprovido de segurança e cuidados? Será? É lamentável. Mas ainda hoje nós vemos muitas crianças em latas de lixo, sendo abandonadas. Mas Deus diz o quê? É possível, sim, que uma mãe, não é natural, mas pode acontecer. Mas Deus fala o quê? Comigo não. Eu estarei sempre com vocês, eu estarei sempre ao seu lado. Espero que não esteja errado. Mas em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim: eu estou sempre com vocês. Vamos ver como está aqui? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E continua, gente. Tem o próximo. Eu estarei sempre com vocês até o fim, né? Aqui no meu está escrito assim: estareis todos os dias até a consumação dos séculos. Estarei com vocês todos os dias. É um dia sim, um dia não? É 2 vezes na semana? Todos os dias. Todos os dias estarei com vocês, ao seu lado, todos os dias. Todos os dias. Isso significa dias bons e dias difíceis, dias não muito bons. Sempre estarei ao seu lado. Não importa qual seja a circunstância, eu estarei ao seu lado. Vocês lembram? Vai eu de novo, gosto de historinha. Vocês lembram daqueles 3 rapazes, não vou falar o nome ainda, que foram castigados por obedecerem a Deus? Vocês lembram? Quem eram eles? Alguém lembra? Sadraque? Isso, ó, meu filho falou. A mãe ensinou. Eles mesmos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor fez um decreto que deveriam todos, ao ouvir o som da trombeta, se curvarem, prostrarem diante daquela estátua, diante daquela imagem do rei. Mas haviam 3 ali, 3 rapazes. Meninos, honrem ao Senhor. Meninas, jovens e moços e moças, honrem ao Senhor. Façam aquilo que o Senhor se agrada. Isso não está aqui na minha anotação, tá? E quem não fizesse aquilo seria jogado na fornalha de fogo ardente, uma fornalha aquecida. Era para aqueles que desobedecessem o decreto do rei. E esses meninos desobedeceram. Por que eles não respeitavam o rei? Não, eles respeitavam. Eles eram muito corretos. Eles faziam tudo muito, eles eram muito obedientes. Mas ali eles precisavam obedecer primeiro ao seu Deus. E eles sabiam que eles só podiam adorar a Deus, que eles só podiam se prostrar diante do seu Deus. Então eles não se curvaram diante daquela imagem do rei, porque eles cumpriam a lei, a vontade do Senhor, que só teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. E o rei ficou furioso, mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, estava trincando de tão quente que ficou. E eu pergunto a vocês, Deus não poderia livrar aqueles meninos dessa situação? O que vocês acham? Claro, Deus pode todas as coisas, mas Deus fez? Não. E aí você pode perguntar, eu faço tudo tão certinho, por que as coisas às vezes não dão certo para mim? Fique pensando, você vai chegar na resposta. O rei então falou, aqueçam essa fornalha 7 vezes mais, porque quem não me respeita precisa do castigo. Eles foram castigados, não porque desobedeceram a Deus, eles obedeceram. Eles foram castigados porque desobedeceram a lei do homem. E eles estavam, então, diz a palavra, que eles amarraram aqueles 3 jovens e os jogaram para dentro da fornalha. E até os guardas que estavam lá fora foram lambidos por aquele calor que estava aquela fornalha. E então, jogaram eles, amarrados. Mas a surpresa
foi que eles viram, quem estava fora, inclusive o rei, viram quatro que passeavam dentro da fornalha, totalmente livres. E então diz a palavra que um deles era semelhante ao filho dos deuses. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E o rei então disse, depois que tiraram eles dali, lógico, o rei falou, não há Deus como o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Gente, Jesus falou que a gente vai ter aflição no mundo, não falou? Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por situações difíceis, mas uma coisa é certa, Deus está conosco. Eu estou falando desde o começo a mesma coisa, o Senhor está falando. Se tem alguém que está duvidando da presença do Senhor, não duvide, creia. Ele está conosco, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte. Diz o Salmo, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. É o Senhor que está conosco. Ele está. Então, depois que saíram lá, olha gente, eles entraram amarrados. As cordas se queimaram. Mas nem o fio de cabelo deles chamuscou. Olha só o poder de Deus, olha o que Deus faz quando Ele tem propósito. Nem os cabelos, né? Então, o rei falou, não há outro Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus que pode livrar como esse. Então, Deus foi glorificado, porque há propósito em todas as coisas. Se você está vivendo algo que você está falando, está difícil, eu já passei cada uma, estou novinha, né? Mas Deus nunca abandonou, Deus nunca deixou, e Ele sempre supriu, e Ele sempre cuidou, e Ele sempre guardou. E como Ele fez com os meninos? Por que Ele não livrou no começo? Ele queria mostrar o seu poder, Ele queria mostrar a sua glória. E outra, a fé e a obediência desses jovens, até hoje, ela é lembrada por nós. Até hoje, ela é lembrada por nós. Então, a compaixão de Deus, a afeição de Deus por nós, ela é muito mais intensa do que o amor de todas as mães. E olha que a gente acha que ama, mas olha o tamanho do amor do Senhor, do cuidado, né? Além de ser amor que protege, além de ser amor que nutre, além de ser amor compassivo, em quarto lugar, Deus te ama com amor eterno. Amor eterno. Lá em Jeremias 31:3, Deus diz isso. Ele diz assim, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno e com amor leal atraí. Ele estava falando aqui para o seu povo. Com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Isso significa que Deus nos ama de maneira permanente. Não é como o mundo, que hoje assim, hoje eu amo, amanhã não. Por quê? Por que ontem amava e hoje não? Porque não faz o que eu quero, porque não pensa como eu. Não é assim o amor de Deus. É um amor eterno, é um amor permanente, é um amor duradouro. E nada do que eu faça faz Deus me amar mais. Nada do que eu deixo fazer faz Deus me amar menos. Ele me ama porque Ele é amor, é a sua essência. Ele me ama porque Ele é misericordioso, porque Ele é grandioso, porque Ele é gracioso. Ele não espera que eu faça boas obras para Ele me amar. Se eu não faço, Ele vai me amar menos. Edilene vai ter mais amor do que eu, que ela, mas... Não tem isso. Ele nos amou primeiro. Ele nos ama continuamente. É como o olho da mãe, né? O olho da mãe. Se minha mãe bater o olho em mim, ela fala assim, por que você está triste? Eu falo, tô não, mãe. Tá sim, porque ela me conhece. Se eu olhar para o Fê, por que você não está dormindo? Essas olheiras. Né? Eu conheço, a mãe conhece. Né? E ela sabe se está triste, se está preocupado, se está chateado, se está angustiado. Ela me conhece, assim como Deus. Isso eu quero ler com vocês. Deus conhece. Você cantou a primeira canção, que está no Salmo 139. O Senhor nos conhece.
Ele sonda o nosso coração. Ele me conhece por dentro. Antes mesmo que uma palavra só saia da minha boca, o Senhor já conhece. Vamos ler? Vocês querem ler junto? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. O Senhor faz isso. O Senhor nos ama de uma maneira sacrificial. Um amor que não tem comparação. E a grande notícia para a gente é que Deus nos ama. Estou desde o começo falando isso, né? Deus ama você. E a Bíblia está dizendo que eu não preciso conquistar o seu amor, porque eu já tenho o seu amor. E sabe, é assustador. Por quê? Porque Deus, Ele olha para mim e Ele vê, e Ele conhece. Ele conhece o meu pior. Vocês conhecem o que vocês veem, né? Nem o cônjuge de vocês. Ele não conhece o seu pior. Só às vezes, né? O filho de vocês não conhece o seu pior. Pastor, não conhece. Ainda mais pastor, não vai conhecer. A gente vai o quê? Mostrar o que a gente quer mostrar. É igual Instagram, não é assim? Não é? A gente mostra aquilo que a gente quer mostrar, e não aquilo que às vezes a gente é. Né? Mas Deus, Ele olha para você, Ele sabe o seu íntimo. Não adianta você se esconder. Ele conhece o mais profundo. Ele conhece o seu pior. E sabe o que é melhor, né? Vou dizer assim, não pior. Ele te ama. Mesmo conhecendo as suas fragilidades, os seus defeitos, as suas deficiências, Ele ama você do jeitinho que você é. Por quê? Você é filho dEle. Independente. Ele te ama. Ele ama você. Né? E o que Ele espera? Que a gente obedeça. Né? Ele espera que a gente retribua tão grande amor. Mas o amor dEle é porque é. Deus olha para você e sabe o seu íntimo mais secreto, os seus desejos, os seus pensamentos, o que ninguém vê. Ninguém. Ele te vê sem filtro. A mulher sabe o que é isso. Ele te vê sem maquiagem. Ele te vê sem máscaras. Ele te vê lá no oculto. Ele te conhece. E por fim, Ele se colocou em seu lugar. Lembra quando eu falei da Gabi? Se eu pudesse entrar no lugar dela e falar, Deus, dá para mim. Mas Ele não faz assim. Mas Jesus fez isso por mim e por você. Ele se colocou no seu lugar, no meu lugar, sofreu por mim, para me poupar do sofrimento, da morte, para me aproximar do Pai. Jesus fez tudo isso. Em Isaías 53, 4, 5, diz assim que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si tudo. Está aqui? Vou ler. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e atingido por Deus e afligido. Mais um. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O Senhor nos amou a ponto de colocar-se à frente, se esvaziou, como foi a palavra da semana passada. Deixou o seu poder, deixou a sua glória, deixou a sua majestade e se fez um de nós para saber o que a gente sofre. Ele sabe. Você fala assim, Ele é Deus, Ele sabe o que você sofre, Ele sabe o que você passa, Ele sabe da sua dor. E outra, Ele se colocou à frente para que você não sofra, para que você não morra, para que você tenha a vida eterna, para que você volte e tenha a possibilidade de estar nos braços do Pai. Ele nos uniu, Ele nos amou. O Senhor é maravilhoso.
maravilhoso. E para finalizar, se você está aqui hoje e sente que o seu cônjuge não cuida de você direito como você deveria ser cuidado, que seus filhos não se importam com você, que a sua mãe te desamparou, que você não tem valor algum, eu não preciso nem falar, porque o Senhor já falou até agora. Saiba, Deus te ama, com amor que protege, com amor que nutre, com amor que se compadece, com amor que defende, e está com você em todo o tempo. E se preciso for, Ele toma suas dores, Ele toma o seu sofrimento, Ele entra na frente para te defender. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Paizinho, por tão grande amor. Obrigado por nos amar de uma forma assim que nos constrange. O maior amor que eu conheço é o amor da minha mãe por mim. E diz a tua palavra que o seu amor é muito maior. Obrigado porque o Senhor ama a tua igreja. Obrigado porque o Senhor se importa com cada um que está aqui. Obrigado porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não escolhe nenhum e nem o outro. O Senhor nos ama. E independente da situação, independente das circunstâncias que viemos a passar nesse mundo, que possamos estar com o nosso coração alegre, confiante, porque o Senhor está conosco e não há situação, não há nada que possa, Senhor, nos tirar dos teus braços, da tua presença, do teu aconchego. Pai, Senhor, obrigado por amar esta igreja, por me amar. Obrigado por se entregar por nós, ó Pai, na forma da pessoa de Jesus Cristo. E obrigada, Espírito Santo, porque hoje o Senhor fala conosco e nos traz à memória tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E o Senhor nos carrega no colo. Espírito Santo, obrigado pela tua voz, através dos louvores, através da tua palavra, através de cada gesto, através do amor dos meus irmãos, preparando aquele café tão gostoso e especial. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Só tenho a te agradecer. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui e com toda a igreja de Cristo. Amém.